Política Nacional Aldir Blanc tem como objetivo fomentar a cultura nacionalmente e apoiar estados, Distrito Federal e municípios. Instituída pela Lei 14.399 de 2022, tem como objetivo estruturar o sistema de financiamento e a manutenção de agentes, espaços e ações artísticos culturais. Visa também democratizar o acesso e a produção artística. O investimento total da União e do Ministério da Cultura será de 3 bilhões de reais. Para falar sobre a PNAB e os editais culturais vinculados a esta política pública, o Espaço Livre de hoje recebe o diretor de Cultura, Alex Lasakoski. Oi, Alex, bem-vindo de novo aqui ao nosso programa. Olá, Dani, muito obrigado pelo convite. Bom, a PNAB, né, ela é oriunda de uma legislação que foi aprovada durante a pandemia, né, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que eram leis emergenciais. E qual a importância dessa política ter se tornado permanente para o financiamento da cultura? A Política Nacional Aldir Blanc, ela tem uma importância bem significativa porque ela estrutura o Sistema Nacional de Cultura, né? Ela tem um recorte temporal de 5 anos, né? A gente crê que o movimento cultural vai com certeza estimular um surgimento ali na frente de um novo projeto estruturante para a garantia desse financiamento ao fomento à cultura, mas ela vem de um período de incertezas da pandemia, né, das necessidades de se capilarizar os recursos, né? Então ela tem uma importância muito forte assim para a política nacional e para as políticas estaduais e municipais, né? Porque a gente fala, né, dessa descentralização também do recurso, né, de ele chegar na ponta. E são nos municípios em que essas políticas chegam mais perto, né, dos agentes culturais. Se falava muito de legislações como a Lei Rouanet, que é muito importante, mas que pequenos produtores tinham dificuldade em acessar, né, esses recursos. Então, a política Aldir Blanc, ela dá mais possibilidade também para pequenos municípios, pequenos produtores. Né? Exato. Essa capilarização faz com que vários agentes tenham acesso ao fomento direto, que a gente chama, né? Diferentemente da Lei Rouanet, que é o fomento por meio da lei de incentivo, em que tem que necessariamente, após a aprovação do projeto com o Ministério da Cultura, haver interesse de patrocinadores privados, né? Já na Política Nacional Aldir Blanc, nas políticas de fomento direto, a gente tem, então, um recurso indo direto após a aprovação, né, dos projetos, dos chamamentos públicos, indo direto para o gerenciamento do próprio agente cultural proponente, né? E essa política nacional, ela traz também algumas outras ações importantes, né, que lá na pandemia, em 2020, se mostraram necessárias e efetivas, como no caso do subsídio a espaços culturais, né? Então ela retorna a possibilidade de aplicação para o fomento não só a projetos de agentes culturais, como também de subsídio para a manutenção de espaços, e instituiu também a inclusão da Política Nacional Cultura Viva também, para o reconhecimento e o fomento a pontos de cultura e pontões de cultura. Nós, localmente aqui, né, realizamos as definições por meio de 9 diálogos culturais. A gente instituiu essa escuta à sociedade já antes, né, em 2020, abrindo espaço para todos os interessados e interessadas em discutir como aplicar esse recurso em Novo Hamburgo, né? Foi uma participação muito efetiva, muito boa, e a gente então teve, a partir da escuta da comunidade cultural, a definição de como aplicar os recursos, né? Novo Hamburgo recebeu mais de 1,5 milhão, né? Entre 1,5 milhão e 1,560 mais ou menos. Então, a gente fez todos esses diálogos culturais para definir quanto vai para cada finalidade e quais as finalidades investir, né? Então, nós lançamos alguns editais, todos os editais, na verdade, da PNAB já desse ano, e a gente sabe que essa política ela é para 5 anos, estamos executando o primeiro ano, né, em 2024, com um recurso que chegou no final de 2023. Temos que aplicar, destinar esses recursos até 31 de dezembro desse ano, e provavelmente todo esse debate vai ser feito novamente
para definir o investimento de 2025, 2026, 2027, 2028 também. Bom, desde julho de 2024, a PNAB definiu que todos os estados e municípios devem obrigatoriamente ter o conselho, o fundo e o plano municipal de cultura. Qual a importância desse sistema municipal que Novo Hamburgo já tem, né, ele estruturado há um tempo? Sim, vem justamente para fortalecer o sistema, né? E os entes federativos têm esse papel, né? De poder estruturar seus subsistemas, enfim. Novo Hamburgo tem um sistema municipal de cultura desde 2013 e a cada ano a gente vem aprimorando, qualificando todo esse sistema, né? Passa aí pelo Conselho Municipal de Política Cultural forte, democrático e colaborativo, né? Passa por nós termos um plano municipal de cultura, passa pelo Fundo Municipal de Cultura. O município tem todos esses instrumentos ativos, né, e vivos. A gente vem a cada ano tentando aprimorar mais, buscando maior participação social também em todos os processos de debate, né, para que a gente possa fazer aquilo que realmente vá condizer com a característica local e com os anseios da sociedade, do povo, da cultura, dos fazedores e fazedoras. Quanto ao conselho, a gente tem uma nova gestão, né, que foi empossada agora no início de setembro. Então, é uma turma nova que está a fim de trabalhar, né, de aprender nesse processo todo e que com certeza vai poder colaborar, né, em perpetuar todo esse desenvolvimento da política cultural que vem sendo desenvolvido e principalmente fortalecendo todos os eixos desse sistema, né? Que passa pela formação também, pela capacitação do setor. Nós, junto com o Conselho, definimos algumas capacitações para fazer com que o recurso seja direcionado e chegue na ponta, né? Que as pessoas que queiram participar se sintam confortáveis, né? E tenham acesso à informação de como proceder a inscrição, o envio do projeto, como apresentar e elaborar o seu projeto cultural. É importante falar também, né, frisar aqui para as pessoas que o Conselho Municipal de Políticas Culturais é a representação da sociedade civil, né? Então ele tem essa relevância dentro do processo democrático e de democratização da cultura. E também que ele é independente da gestão, né? O conselho, o novo conselho empossado agora, a gestão vai mudar, mas o conselho vai continuar por 2 anos ainda nessa formação. Exatamente, é uma política de Estado, né? Então o sistema, ele não é um sistema de governo, é um sistema de Estado. Assim como a gente tem um sistema único de saúde, né? O sistema de assistência social, a gente tem na cultura os sistemas nacional, estadual e municipal de cultura, com os seus entes, com os seus mecanismos, né, e instrumentos de gestão. E o Conselho ele tem esse papel, né, de poder pensar a cultura a curto, médio e longo prazo, né? O que também se materializa no nosso Plano Municipal de Cultura, né? Nas conferências municipais de cultura, que é a instância máxima, né, da discussão e da participação social. Então, Novo Hamburgo vem sendo exemplo, assim, né, graças ao trabalho de todas e todos que vêm contribuindo, né, seja lá na equipe, na gestão da Secretaria Municipal da Cultura, seja dos servidores, seja do conselho, das conselheiras e conselheiros, de todas as fazedoras e fazedores que participam desse processo de discussão, de troca de ideias, né? E fazendo com que as nossas decisões locais gerem exemplo para outras cidades também do nosso porte, às vezes maior, às vezes menor também, mas a gente sabe que esse processo de escuta que a gente tem feito, né, e fez nos últimos anos, se tornou referência para muitas cidades, né? A gente volta e meia escuta, assim, vários elogios quanto à forma com que é decidido, né, a forma que é escolhido a maneira de fomentar a cultura, né? Bom, citaste antes os editais, né, da PNAB. 2 deles já encerraram no dia 15 as inscrições,
mas temos ainda outros 3 editais. Queria que tu falasse um pouquinho, especialmente os 2 que são vinculados à Política Nacional da Cultura Viva. Claro. Então, encerramos as inscrições de 2 editais, como tu falaste, o edital de fomento e execução de ações culturais, número 6, o edital 07, que é para bolsas culturais, tivemos uma procura bem bacana, e agora, então, na próxima semana, dia 21, a gente tem o encerramento das inscrições, tanto do edital 8, são vários editais, às vezes tem que pensar bem, 8, que é de fomento a projetos continuados de pontos de cultura, o 9, que é para premiação de pontos de cultura, e o de subsídio, que é o 10, para manutenção de espaços culturais. Esses editais da Política Nacional Cultura Viva, eles visam fomentar essas iniciativas, seja formais, né, de entidades sem fins lucrativos, vinculadas diretamente à cultura, mas que desenvolvam ações culturais em territórios da cidade, que tem uma vinculação comunitária forte, né? Então a gente tem aí vários exemplos de entidades que já desenvolvem isso, não são certificadas nacionalmente, né, pelo Ministério da Cultura como um ponto de cultura, e que o edital vai possibilitar esse processo de certificação. A gente segue os modelos de editais, né, obrigatórios que o Ministério da Cultura disponibilizou, tanto para estados quanto municípios. Então, os critérios de avaliação, as exigências de documentação seguem esse parâmetro para justamente poder utilizar o nosso edital como o nosso processo municipal como uma ferramenta para essa certificação nacional. Então, podem participar desses editais tanto pontos de cultura já certificados pelo Ministério da Cultura, quanto os pontos que buscam essa certificação. Aí tem algumas diferenças nos critérios e blocos de avaliação, né? Mas esse projeto, esse edital de projetos continuados, ele vai permitir que a entidade, esse é direcionado só para entidades com CNPJ sem fins lucrativos que desenvolvam atividades culturais e tenham no seu CNAE, no seu estatuto, a natureza cultural. Então eles vão poder desenvolver atividades durante um período de 12 meses, né? O valor tá, eu não me recordo agora, mas está um pouco mais de 60 mil, né? Se eu não me engano, 62 mil, posso estar um pouco enganado, mas esse valor vai poder ser utilizado durante um ano, né? E desenvolvendo atividades que vão desde formação, né, atividades formativas, mostras e festivais na área, na linguagem que a entidade já desenvolve, né, para justamente popularizar e fazer com que a comunidade local tenha acesso também a essa produção, a esse conteúdo que está sendo desenvolvido, e a área de divulgação dessas ações, né, são as 3 metas obrigatórias, digamos assim. Temos o outro edital que daí é a premiação pela trajetória do ponto de cultura, né? Então esse não tem um projeto a ser desenvolvido, e sim os critérios de avaliação que vão fazer relação à trajetória, ao portfólio que for apresentado ali para a comissão de seleção poder, a partir dos critérios, decidir quem são os premiados, né? E o outro é para espaços culturais. Qual é a diferença, assim, para as pessoas entenderem, né, do ponto de cultura para um espaço cultural? O ponto de cultura, ele não necessariamente vai ser um espaço cultural, né? Ele pode ser uma iniciativa de um coletivo, uma iniciativa informal, só que nesse caso os informais e coletivos não podem estar competindo no Projetos Continuados, que é o edital 8. Mas o ponto de cultura tem algumas características mais comunitárias, né, de desenvolvimento da cultura nesses territórios, né? Não necessariamente atividades sempre beneficentes ou gratuitas, né, na área da cultura, mas que realmente desenvolvam uma política comunitária, digamos assim, né? Já os espaços culturais, eles são empreendimentos culturais, né? Desde um espaço físico, quanto uma iniciativa, um ambiente, né, como a lei coloca. Então pode ser um grupo de dança, um grupo de teatro que não é constituído juridicamente, não tem um espaço físico, né,
para realizar suas ações, mas que se encontra, né, se reúne. Nesse caso, pode ser apresentado como um coletivo cultural, né, ou como CNPJ, como uma empresa, seja MEI, Sociedade Simples, enfim, ME. E aqui é justamente auxiliar aquele empreendimento cultural ou iniciativa a custear as suas demandas rotineiras, né? A gente costuma, né, a lei e as minutas do Ministério da Cultura falam em atividades meio ou atividades fins, né? Por exemplo, eu posso pagar o aluguel do espaço. Se eu não tiver um espaço, eu posso pagar o professor que está dando aula, né, o instrutor, enfim. Posso fazer pequenas reformas, né? A gente sabe que teve uh, os impactos aí pós-enchentes, né? Sim. Então, esse recurso é um recurso menor e ele pode ser utilizado também para essas atividades de reparo, né, de reformas, né, pequenas reformas, e a manutenção, seja das atividades ou dos meios, né, conta de água, luz, telefone, aluguel, né, para poder fomentar com que aquele empreendimento permaneça se desenvolvendo e tenha esse subsídio aí para manter as suas atividades, né? E eu acho que é importante também a gente ressaltar, porque muitos agentes ou pessoas que atuam na cultura há bastante tempo reclamam da burocracia dos editais, né? Mas o poder público tem esse compromisso, né, de saber onde vai ser investido o recurso. Esses recursos depois o município tem que prestar contas também para o Ministério da Cultura, né? Então, eu queria que tu falasse dessas questões burocráticas que eu sei que o Conselho e a Secretaria vem tentando minimizar ao longo do tempo, e também desses processos, da importância das pessoas também procurarem informação para poder fazer projetos e bons projetos para ingressarem pelos editais, né? Sim, eu acho que isso é uma busca constante, né, tanto da secretaria quanto do conselho. Alguns passos foram dados, né, quanto a envio de algumas documentações que antes eram no início, no processo de inscrição, ficarem para um processo posterior de habilitação, sendo necessária a apresentação só para aqueles que vão realmente ser os selecionados, né, ou selecionadas. Então, isso já é uma forma de amenizar aquele impacto de um monte de documentos que no início teriam que ser apresentados, né. A própria lei do marco regulatório do fomento à cultura, ela traz alguns parâmetros que flexibilizam isso, né? E desde o decreto do fomento à cultura que saiu em 2023, em março ainda pelo governo federal e depois aqui no município, nós lançamos em setembro um decreto municipal de fomento, né, acompanhando o federal, faz com que alguns processos também sejam menos burocráticos, né? Essa questão da documentação é uma, porque ela era uma fase que se tornava já eliminatória no início, sem ter sido julgado o mérito do projeto, né? Então agora todos os projetos, eles são avaliados, né? Claro, tem uma fase de deferimento ou não, que é a análise preliminar, que faz com que se analise se aquele projeto, aquele proponente está cumprindo o regulamento do edital, né? Os nossos editais, eles buscam ser bastante, eles acabam sendo robustos, né? Mas a gente fala que ali tem a resposta para várias dúvidas, né, que surgem durante o processo. Quase Tanto que um passo a passo para a escrita do projeto. exato, desde a inscrição até a execução e prestação de contas, né? Então a gente vem amadurecendo todo esse processo. A contribuição dos agentes culturais nesse processo foi fundamental e vem sendo, porque as perguntas que nós recebemos nos e-mails lá de cada edital fazem também com que, dependendo da demanda da mesma pergunta, isso se torne um elemento, um item a ser explicado melhor no edital, né? Então a gente vem nessa busca, né, de aprimorar os processos. É um desafio, porque como tu mesmo falou, tem a burocracia mesmo do sistema que a gente
sistema público que a gente tem que dar conta, tem as prestações de contas que a gente, enquanto poder público, deve ao Ministério da Cultura, e outra flexibilização que Novo Hamburgo já vinha fazendo, né, a partir de definições do próprio Conselho, é que as prestações de contas dos editais, tanto do Fundo Municipal de Cultura quanto dos editais com recursos descentralizados, fosse por meio de relatório de execução e não mais a prestação de contas físico-financeira. Claro que a gente sempre orienta todo mundo a exigir a nota fiscal, guardar a nota fiscal daquilo que foi contratado no seu projeto e guardar por 5 anos, como diz a lei, para que, sendo necessária a apresentação, ela disponibilize isso posteriormente, né? Mas eu acho que a cultura nacional e local, ela está vivendo um momento muito pujante de crescimento. Acho que a retomada do MINC foi fundamental para isso, né? Fundamental. Para também prestar esse assessoramento técnico para os municípios e para os estados, né? Que Novo Hamburgo tem uma realidade muito diferente de municípios bem menores, né? Que às vezes a secretaria é bastante compartilhada com outras demandas, outras Até mesmo frentes, outras né? Outras pastas, pastas, com um quadro de servidores reduzido, né? Então faz com que muitas vezes os municípios optem por não buscar esse recurso, né? E a gente vem aprimorando esse processo, inclusive capacitando os nossos servidores, trabalhando muito com servidores que atuam diretamente nessa parte do fomento, né? E são servidores de carreira que vão permanecer, né, independente dessa mudança de gestão, que estão sendo qualificados e têm interesse, né, em se aprimorar, assim, em aprimorar esse processo todo. Então, só ganha a cultura da cidade, só ganha a cidade, né, porque a gente costuma falar que a cultura, ela gera muito emprego, muita renda, ela tem um impacto muito significativo no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social, principalmente, né. Então, a cada R$ 1 que a gente vem investindo aqui em cultura, a gente com certeza consegue perceber que isso gera muito mais de R$ 1 no retorno, né? Então, os benefícios são muito grandes. O setor cultural de Novo Hamburgo vem se qualificando, como eu falei antes, vem se tornando exemplo, né? Não só na parte de gestão municipal, mas na parte de estruturação do seu setor, de saber que aqui em Novo Hamburgo tu vai encontrar profissionais qualificados, capacitados para desenvolver as diversas frentes aí da cadeia produtiva da cultura. A PNAB, ela incentiva também que os entes federados invistam recursos próprios, né? Qual o valor previsto ou qual o valor atual do nosso Fundo Municipal de Cultura? Ou tem um percentual assim que eles sugerem? Sim, na verdade, o que a lei ela preconiza é que os municípios não deixem de investir em cultura porque veio a lei, né, descentralizada. Então, que se comprove que os investimentos em cultura foram parecidos com os investimentos aportados, né? Novo Hamburgo vem ampliando nesses últimos anos os investimentos em cultura, né, lançando editais de fomento, né, por meio do Fundo Municipal. E o que a lei do Sistema Municipal de Fomento à Cultura, do Sistema Municipal de Cultura, que tem um eixo, né, que é o Sistema de Financiamento à Cultura, ele preconiza que para o Fundo de Cultura sejam depositados 10%, direcionados, né, 10% dos recursos orçamentários da Secretaria. Então, se a Secretaria tem um recurso X, 10% desse recurso tem que ser direcionado para o fundo, né? Então, anualmente, assim, numa média, a gente pode dizer desses últimos anos, mais de R$ 500 mil anuais para o Fundo Municipal de Cultura. E aí tem as variações conforme o orçamento da Secretaria, né? Então, a importância de se investir em todos os campos, né? Porque a Secretaria da Cultura, ela não faz só eventos, né? Ela não faz só editais. Ela tem os projetos socioculturais, né? Ela tem um departamento de patrimônio histórico-cultural, né? Ela tem
toda a parte de Biblioteca biblioteca, pública, os o equipamentos arquivo. culturais, né? Teatro Municipal, Casa das Artes, a Praça Céu na Boa Saúde, né? Que é um equipamento descentralizado muito importante naquele território. Então, são várias frentes, vários investimentos, né? Necessários a esse desenvolvimento como um todo, né? Então, desde o investimento que a gente tem em cada evento que volta para a nossa comunidade, né, ele também tem um impacto direto nos investimentos do Fundo Municipal de Cultura, que, consequentemente, lançam editais. Então, como a gente falava antes, né, da captação por meio da Lei Rouanet, os editais, eles justamente buscam essa democratização, né? Não tem mais aquela coisa de eu ter que convencer o gestor, né, a gestora. Eu tenho que, na verdade, possibilitar, nós, enquanto poder público, né, temos que lançar um edital que ele seja aberto para todas e todos, que todos possam ter acesso àquela política, e é óbvio que vai ter critérios de seleção para poder escolher aqueles melhores projetos. Outra questão que eu acho que é importante a gente destacar são as ações afirmativas dentro dos editais e também a acessibilidade dos projetos culturais, né? São duas pontas de uma de democratização do acesso e outra de fruição cultural, né? Para que Exato. todos possam ter acesso à cultura. A gente chama aqui localmente das políticas inclusivas e afirmativas, né? Porque tanto as cotas, né, que a lei já determina, estabelece os parâmetros para essas cotas, que elas buscam justamente garantir, gerar a equidade social necessária, né? Então nós temos cotas para pessoas negras, 25% dos recursos para pessoas negras, sejam pretas ou pardas, 10% para pessoas indígenas e agora, nesse ano, com a PNAB, 5% para pessoas com deficiência. Então, ela é uma política inclusiva, ela é uma política afirmativa. Para além disso, nós temos as bonificações, que são as pontuações extras, né? E é muito bacana de sempre frisar, porque junto com o Conselho de Política Cultural, a gente já vem estabelecendo nos editais municipais essas políticas mesmo antes delas tomarem assim uma proporção nacional. E é muito bom quando todos unem esforços e entendimentos para chegar nessa finalidade, para tentar garantir a equidade minimamente, né? E a questão ainda da acessibilidade, né? Que para a gente poder ter uma sociedade inclusiva, a gente também vai ter que pensar e repensar as ações que a gente desenvolve, os projetos que nós desenvolvemos, para que eles sejam inclusivos de fato, né? E aí a lei, ela traz alguns parâmetros, né? Das acessibilidades comunicacionais, atitudinais e arquitetônicas. Então, às vezes a gente pensa que é muito complexo pensar na acessibilidade, que é muito caro, mas não creio que seja esse o debate. Eu acho que a gente tem um Estatuto Nacional da Pessoa com Deficiência, nós temos uma lei municipal que aborda, né, os direitos, as garantias das políticas para a pessoa com deficiência. E nós temos que tentar aplicar e buscar o desenvolvimento das políticas inclusivas, seja nos projetos, né, seja nas atividades que forem desenvolvidas. Esse ano não, nessa política, né, nessa legislação da PNAB, não se estabeleceu um percentual mínimo de investimento que os proponentes tenham que direcionar para a acessibilidade, mas tem a obrigatoriedade de tornar esses projetos acessíveis, né? Para justamente, como tu falou, garantir a fruição, garantir a difusão desses conteúdos, né, dessas ações para toda a comunidade. E a gente sempre ouve assim, mas acontece que às vezes eu disponibilizo e o público com deficiência não vem. Mas a gente tem que saber que, na maioria das vezes, essas pessoas, elas normalmente não têm o acesso, não têm as garantias mínimas, né? Então, a gente fala muito nesse aspecto atitudinal também, da gente poder entender, da gente poder comunicar
e poder engajar e chegar até essas pessoas, fazer com que a informação da disponibilidade de um recurso de acessibilidade seja comunicada e seja direcionada a esse público, né, E que é um precisa. processo também, né, Alex? As pessoas, É, provavelmente, algumas delas já tentaram algumas vezes ocupar espaços e não foram tão bem exato. acolhidas, né? Não tiveram esse acesso. Então, passar a oferecer, né, a pessoa saber que ela vai chegar num teatro, num evento cultural e ela ter, né, ser bem recebida, É. poder acompanhar o que está acontecendo, eu acho que é fundamental. Faz parte dos direitos comuns, né? Uhum. Todo mundo tem direito à cultura, né, à vida em sociedade, e eu acho que esse é um passo fundamental, assim, que não pode ser rediscutido, não pode haver uma rediscussão Sim. sobre a necessidade. Está posto, a gente precisa tornar os projetos inclusivos, tornar os eventos acessíveis, né? Então a gente torce aí que surjam projetos assim muito qualificados, né? A gente sabe que os artistas, os produtores, os técnicos aqui da cidade são muito qualificados, vêm se qualificando e com certeza estão pensando projetos que sejam inclusivos, acessíveis, que realmente façam, por meio da cultura, a diferença que a gente precisa fazer na nossa sociedade. Bom, o senso comum muitas vezes defende a cultura como uma pauta de esquerda, né? Mas a gente teve, né, no entanto, a atual administração, primeiramente vinculada ao PSDB, depois ao MDB, a gente vê esse esforço, né, pela democratização, pela democracia cultural e ampliação dos investimentos na cultura. Qual a tua avaliação, né, dessa gestão que se encerra agora no final do ano? E qual o legado vocês deixam para a cultura de Novo Hamburgo? Eu acho que a cultura ela é transversal, né? Ela foi muito atacada nos últimos tempos, mas eu acho que ela é transversal. Ela tem que ser maior do que esse debate de Raso, esquerda, né? de direita, sabe? Eu acho que as nossas vidas elas são muito maiores do que essas definições que querem muitas vezes estabelecer. E a cultura ela tem que ter espaço para que a gente possa pensar, refletir, para que a gente possa causar alguma mudança, né? A gente já falou aqui dessas questões, seja da inclusão, seja do acesso, né? Da diversidade cultural que a gente tem. Eu acho que a cultura ela tem um papel muito importante para esse desenvolvimento da nossa comunidade, Uhum. sabe? A gente faz cultura muito antes de saber o que seria cultura, né? A cultura ela não tem dono, a cultura eu acho que ela não tem lado. A cultura ela tem sim que defender os direitos humanos, ela tem que defender o respeito à diversidade, ela tem que defender o direito a ideias diferentes. E eu acho que a gente tem que caminhar para esse norte, sabe? Tendo um bom diálogo com todas as frentes, né? Porque as opiniões elas podem ser divergentes, né? Uhum. Mas eu sempre penso que o respeito ele tem que estar em primeiro lugar para que todo mundo possa fruir aquilo, né? A cultura ela é um direito fundamental na nossa Constituição, né? Exatamente. Ela está estabelecida e ela está se mostrando cada vez mais essencial. Desde a pandemia a gente não via a cultura com um olhar tão direcionado, né? Uhum. E das pessoas também entenderem a importância dela para sua vida, né? Eu tô daqui a pouco cozinhando, estou ouvindo uma música ali na pandemia. Quantas pessoas voltaram a ler, a assistir um filme, uma Uhum. série, né? Buscar uh, por essas ferramentas, né? Que a cultura possibilita. Então, eu acho que a cultura ela é muito maior do que essas diferenças. Ela tem que ser essa diferença de união, de respeitar a diversidade, respeitar esses direitos fundamentais. Creio que na gestão da Secretaria da Cultura nós fomos muito assertivos porque a gente buscou fazer uma gestão muito participativa, escutando muito o que o setor cultural da cidade
queria propor, né? Tivemos vários acertos, né? Eu acho que a gestão nos possibilitou essa possibilidade de ter uma pauta, né, de colocar a cultura em um outro viés, né, pensando justamente essas potencialidades, né. Nós tivemos períodos difíceis, né, de escassez de recurso, de outros de uma pandemia. Nós tivemos As enchentes. vários momentos, né, trágicos aqui na cidade, as enchentes, como tu fala. Então, essas calamidades, elas provaram o papel da cultura na sociedade, e que vários agentes culturais, nesse episódio das enchentes, doaram o seu tempo para ir nos abrigos também, oferecer um conforto, oferecer alegria, oferecer carinho por meio das suas artes, né? Por meio das suas manifestações da cultura. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar para o futuro, para a cultura, pensando que a comunidade ela tem que ser escutada, ela tem que ser ouvida. O diálogo, eu acho que a gente entende lá na secretaria como a principal ferramenta para a gente construir algo juntos, né? Tem que ter esse diálogo, tem que ter essas parcerias, né? Entender que a gente, enquanto gestão, não sabe de tudo, a gente não conhece cada prática cultural, mas a gente tem que buscar ouvir as pessoas que desenvolvem aquelas manifestações para entender qual é a melhor forma de poder ser assertivo no todo, né? Co-criar com todos, né? Então, eu acho que desse período todo, nós tivemos ações assim muito significativas, né? A gente pode destacar os núcleos de orquestra jovem, que levaram a musicalização para hoje dezenas de escolas da rede pública, né? E hoje nós temos mais de 400 alunos, né, aprendendo um instrumento musical. Nós tivemos todo o olhar para o audiovisual da cidade, que é também uma área que busca recurso e consegue ser agregadora de outros serviços no município, né? Então, trouxemos investimentos federais por meio do Fundo Setorial do Audiovisual para o desenvolvimento de 5 editais para o audiovisual. Foram mais de 5.600.000 reais, né, distribuídos com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. E isso tem um impacto na cidade que ele vai começar a ser percebido daqui a um tempo. A gente sabe que é um trabalho que leva um tempo, mas ele impacta no taxista, ele impacta no hotel, no mercado, no restaurante, no eletricista, na costureira. Então ele é um ambiente que consegue redistribuir aquele valor do fomento, né? A cultura como um todo, né? Eu dei um exemplo dia desses, numa das capacitações descentralizadas que nós fizemos com o Cauê Malman. Nós fizemos na Santo Afonso, lá na Bace, e a oficina ela foi gratuita para todas as participantes e os participantes, e a gente foi almoçar, mais de 20 pessoas, em um restaurante pequeno ali próximo. E a gente sabe que teve um impacto aquela nossa ida de uma capacitação, porque nem sempre o restaurante ele está preparado para atender uma quantia maior do que é o de costume, né? Mas a gente sabe que naquele dia, aquela iniciativa já gerou um impacto financeiro naquele estabelecimento local do bairro, que é significativo para aquele empreendedor. E que foi um bairro um dos mais afetados. Mais afetados, né? Durante então, a própria proposição dessas iniciativas descentralizadas, nesse caso das oficinas, né, vem do Conselho de Política Cultural, vem dessa deliberação do Conselho, dessa escuta do Conselho, e poder possibilitar que essa capacitação chegue a essas pessoas que foram diretamente atingidas também, né? Vamos a Canudos ainda, né? Fomos já a Santo Afonso e a Lomba Grande. E em breve a gente chega em Canudos, e aí a gente vai com certeza fazer contato com vocês para a gente ampliar essa divulgação. Mas eu creio que na gestão da Secretaria da Cultura, o principal que a gente tentou estabelecer e
creio que conseguimos, é entender que a gente é parte de um processo, a gente é parte de um sistema, a gente focou no nosso sistema municipal de cultura, tentando seguir as suas diretrizes, seguir o fortalecimento dos seus mecanismos, entendendo que essa é uma política de Estado. Ela não pode ser uma política de governo. E a gente crê que várias dessas iniciativas elas vão ser percebidas pela comunidade, que também tem que ter esse olhar para a cultura, desses benefícios todos que a cultura proporciona, né? E eu acho que também eu vou destacar aqui, né, de quem acompanha a cultura aqui da cidade há um tempo, acho que um passo bem importante foi a estruturação da própria secretaria com servidores de carreira, Sim. que não tinha, né, eram servidores de outras áreas que acabavam formando ali a equipe da secretaria. Acho que isso é bem importante também para a continuidade do processo, né? Com certeza. Essa foi uma das preocupações de a gente deixar a equipe preparada, né, para, independentemente de qual governo venha, mas que o serviço público permaneça com a qualidade que ele deve ter, né, para a nossa comunidade. Então a gente estruturou a secretaria, recuperamos equipamentos públicos, né, a própria Casa das Artes, né, O prédio da o secretaria. prédio, né, o antigo Lar da Menina, que foi restaurado e entregue na nossa gestão ainda no final de 2020 e que, né, recebeu o nome de Casa da Cultura da Lili Sperb. Ele é a sede da Secretaria da Cultura. Isso possibilitou um outro ambiente para os agentes culturais e também, claro, para a equipe da Secretaria, um expediente também, né, que possibilita uh, os procedimentos mais claros, né, mais efetivos. O que antes era muito pessoalizado, agora é mais público, mais democrático, né, digamos assim. Ele está a serviço da comunidade, independente de quem é aquela pessoa. Então, os servidores de carreira que vieram, né, ao longo desses anos compor a equipe, seja nos espaços culturais, seja lá dentro da sede da secretaria, que tomam frente de vários processos importantes, né? Então a gente estruturou o Departamento de Patrimônio Histórico Cultural também, que hoje conta com 2 arquitetos, conta com agente de fiscalização, conta com estagiários de arquitetura, de história, e de direito, né? Então, em vários departamentos, né, a gente estabeleceu alguns departamentos e a gente espera que haja essa continuidade, né, porque a cultura e a cidade ganham com isso, né? Temos os projetos socioculturais, temos os eventos, temos o fomento, temos o administrativo e os 7 equipamentos culturais que a gente gerencia, né? Tá certo, então, Alex, para a gente finalizar, queria que tu falasse da tua expectativa para o próximo período, até como agente cultural, né, que tu és, e o que a nova administração precisa fazer para garantir os recursos da PNAB para os próximos anos. Bom, eu espero que a gente tenha um futuro promissor para a cultura, né, seja local, nacional. Nós temos aí a garantia desses recursos, né, para que a cultura tenha o fomento necessário. Os recursos são do Fundo Nacional de Cultura, né, tem uma garantia desses recursos para esses próximos 4 anos. A gente espera que haja muito diálogo, né, que tenhamos um período frutífero para a cultura, né? Deixamos alguns processos bem estruturados, então, com certeza, o gestor que vier para a área da cultura vai encontrar melhores condições de trabalho, né? De desenvolvimento do seu planejamento, né? Para a pasta. A gente deseja sucesso para o nosso setor, né? Não tem como ser diferente. Temos que desejar que seja um momento de uma transição muito tranquila, muito saudável, né, efetiva, e que a gente tenha esse desenvolvimento com muito diálogo, né? Eu acho que o principal,
que a gente tem que buscar, e eu acho que é um dos nossos legados, é poder estabelecer esse diálogo franco, um diálogo plural, né, que possa fazer a diferença na política cultural, né? Independentemente de partidos, a gente tem que pensar que nós temos um sistema municipal de cultura estruturado, que está aí para ser qualificado, para ser aprimorado, mas que a gente tem esse norte aí de recursos possíveis de chegarem aqui, sendo que o necessário é dialogar para a gente poder solicitar esses recursos anualmente, direcionando eles da forma mais plural possível, né? Eu acho que é isso, é que a gente consiga ter um momento de diálogo, né? Ter um espaço para que a cultura possa ser protagonista e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, porque ela tem essa importância, né? Seja no simbólico, na criação, na fruição das artes, né, e das suas expressões, seja para o impacto social e econômico também da nossa comunidade. Então é só agradecer também, né, esse período que a gente teve de muita contribuição, de muito aprendizado, né, foram momentos assim exaustivos, com certeza, né, de muita entrega e dedicação de toda a equipe da secretaria, e faço aqui já, não está no período ainda de fazer os agradecimentos, né, mas já agradecer a cada servidor, a cada servidor, a cada colaborador da secretaria, a cada estagiário, a cada conselheira e conselheiro e agente cultural aí da nossa cidade que contribuiu, porque o nosso trabalho ele é uma parte, né, do processo. E a gente depende de muitas mãos, de muitas forças unidas juntos para transformar. Tá certo, muito obrigada. E obrigada também por sempre atenderem os nossos convites aqui da TV Imagina, à Câmara. disposição sempre. O Espaço Livre de hoje recebeu o diretor de cultura Alex Lassakowski para falar sobre política nacional Aldir Blanc. Você pode assistir a esse e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!